Garocast, o podcast repleto de fúria. Muito de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Shox e o Projeto Ilíada pode também salvar a sua vida. Saudações, galera da nação! O maldito se apoderou de mim e roubou o meu refrão. Eu sou o Pride a quem quer e quem interesse, e eu sou o mais novo do bando de loucos. Como tudo começou, pensou o Fumor. Com uma esperança vomitada, comida e vomitada novamente. Como um câncer começou por dentro. E aí, pessoal, aqui quem fala é o CG e sejam bem-vindos ao Circo de Horrores da Wyrm. Fogo na mente e no coração, galera. Quem tá falando não é o Dentinho, é o Pedro Nogueira. Mas como hoje a gente vai falar de monstro, eu quis fazer uma homenagem, né, cara? Que bosta! Sinta-se homenageado, Dentinho. Na verdade eu ia fazer com pena, só que eu fiquei com vergonha, né, cara? Fica demais. Tá certo. No Garocast de hoje, galera, nós vamos bater um papo aqui a respeito de Fomor, né, baseado aí no livro, tanto do livro da Wyrm da edição de 20 anos, quanto também do livro Legião das Aberrações. Então, eu juntei aqui essa trupe de Fomor, pelo menos a lata parece, e aí hoje nós vamos levar um papo. Mas, junto disso, temos aí uma galera das antigas. Nós vamos fazer aqui rapidinho uma apresentação do Pride, tribo e augúrio. Rapaz, vai parecer que é um complô em prol da melhor tribo do jogo, mas Fianna Ron, Oh, meu muito Deus orgulho. do céu. Puta que pariu. Pra galera que se lembra, o Pride, ele era responsável pelo blog Rejacross Brasil, fez muito sucesso ali na época do Orkut, e agora o cara veio pra dentro do Cairn do Nação Garou, a partir de agora tá aqui com a gente também. Mas vamos deixar de lenga-lenga e vamos logo lá para nosso bate-papo sobre Fomor. Chocos, meu grande ancião. Nas redondezas do Caerme, um perigoso Fomor rondava as nossas fronteiras. Como meu irmão em tribo, Dentinho, falhou no seu teste de vigor mais sobrevivência, e talvez o seu resistência a toxinas não tenha sido efetivo, tive que tomar o papel provisório de vigia do Caerme. E aqui estou, com mensagens no bolso dessa horrível criatura da Wyrm. Tá todo mundo sacaneando o Dentinho nesse cast, porra, sacanagem. Mas é com todo carinho, meu irmão em tribo. O mito da leitura dos e-mails da galera. Então vamos lá para essas mensagens então, Pride. Então vamos lá. Essa aqui é de Diego Gregório, um uivo de apresentação para o Caerme da Nação Garou. Sou o Diego Castro, um ouvinte fã da nação. Estou sempre acompanhando o Garocast, o Quebra do Osso e o Gnose Tílica. É a primeira vez que escrevo para vocês. Jogo RPG há 16 anos, sendo que 5 desses é de Lobisomem Apocalipse. Como ilustrador amador, gostaria de ouvir um Quebra do Osso sobre artes dos livros, artistas que trabalham no mesmo e qual arte vocês mais apreciam nos livros. No mais, estou mandando também um anexo, uma ilustração que fiz de presente para vocês. Se possível, e se for da vontade de vocês, gostaria de ver a mesma no livro que vocês estão fazendo sobre o Brasil. Seria um sonho realizado ver essa imagem como divisória de capítulos no livro. Por hora, fico por aqui e continuem com esse excelente trabalho. Aí, Chocos, ganhamos um ilustrador a mais aí, rapaz. Pois é, velho. O Diego mandou aí pra gente. Valeu, inclusive, Diego, pelo e-mail. E mandou uma ilustração bem legal. Você pode ficar tranquilo que nós vamos ter espaço para essa sua ilustração e outras. Pode aguardar um e-mail aí do Nação Garou, a gente vai conversar. Mas já vou adiantando que a parte de arte vai ficar mais pro final. Primeiro a gente vai escrever, vai estar discutindo e depois escrevendo. E só depois a gente vai decidir a parada da arte. Mas é bom saber, a gente já tem essa sua aqui guardada e vamos entrar em contato com você. O nosso próximo e-mail é da Samantha Hugril. Bom dia, pessoal. Me chamo Samantha Hugril. Ela teve a gentileza de escrever como que fala o nome dela, então muito obrigado, Samantha. É minha primeira passagem por aqui. Jogava lobisomem na infância e adorava. Hoje sinto muita falta, pois estou no início do mestrado e nos momentos de frustração um jogo cairia bem. Um amigo me indicou o blog. Gostei demais. Graças a vocês estou combinando um jogo via Skype com amigos ao redor do mundo. Quem sabe não vira. Parabéns pelo site, pelo material disponibilizado e pelos Garocasts. Continuem assim, vocês são maravilhosos. Beijos, #UivaChocos. Samantha, muito obrigado pelo e-mail. Espero que você esteja gostando aí dos Garocasts. Tem mais por vir aí.
E boa sorte aí nesse jogo via Skype. Aparentemente é uma ferramenta que o pessoal tá usando hoje em dia para poder jogar, né? Que todo mundo tem seus compromissos. Então, a galera aqui do Nação tá na torcida aí para esse seu jogo virar, como você disse. Nação Garou unindo os lobisomens do mundo. Exatamente, é a ideia. E para não perder a tradição, como mendigos de jogos de RPG, nós precisamos de gente mestrando pra gente. Nós somos nós somos amigos e estamos no mundo. Qualquer coisa, manda que a gente joga também. Sem nenhum problema. O personagem já tá pronto. Vamos lá então, próximo. Rodrigo Ribeiro. Boa noite, galera. Estava ouvindo de novo aquele lance de raça pura e fiquei com uma dúvida. Se raça pura é a ligação espiritual e genética de um Garou, e isso lhe confere respeito, como fica a situação do impuro com raça pura? E faça um quebra do osso de Mnese. Então tá intimando e perguntando. O ancião tem a preferência, manda bala, Chocos. Beleza, o Rodrigo Ribeiro, ele já é o frequente aqui na leitura de e-mail, então vamos dizer que você pode, Rodrigo. Tá valendo aí o seu pedido sobre o quebra do osso de Mnese, já fiz a anotação aqui da sugestão. Em breve vai acontecer. Em relação à raça pura, isso é um problema talvez um problema de tradução. Isso acontece com uma certa frequência nas mesas, porque você tem o impuro e do outro lado a raça pura. Só que o impuro, a melhor tradução dele talvez fosse mestiço ou qualquer coisa desse gênero. A raça pura não vai afetar em nada o impuro, ele vai ser ainda tido como um erro, né, o fruto de um pecado, mas ele tem os bônus de raça pura conferidos a ele da mesma maneira que qualquer outro Garou de qualquer outra raça. Nada impede, nada vai apagar a linhagem que ele veio, né? Nada vai tirar a herança dele, né, Chocos? Ele continua sendo o filho de uma grande lenda, e isso reflete, tanto espiritualmente como no físico dele. Exato. O azar dele é ter sido filho de 2 Garous e ter nascido impuro. Talvez de 2 lendas, né, então... Nada, eu estava até lendo na tradução do que vocês fizeram do Presa de Prata, nada é mais puro do que um impuro Presa de Prata. É uma junção de 2 grandes heróis fazendo uma grande merda. Acontece nas melhores famílias, nas piores com mais frequência. O próximo e-mail ele é repleto de saudosismo, que ele é do André Morto. Ele diz: um uivo de saudação aos amigos do Nação Garou. Aqui quem fala é André Escova Beats, Teurge dos Andarilhos do Asfalto, também conhecido como André Morto. Porra, fiquei feliz quando encontrei o podcast e, por consequência, reencontrei o Nação Garou. Como ajudei em alguns livros lá no começo, sinto-me como um membro desgarrado da seita. Passei muito tempo longe, hein? Chocos nem cabelo tem mais. Eu não tô entendendo essa graça toda sua não, Morto. Mas valeu. Ouvi no último Quebra do Osso da Aventura Viking vocês falando sobre como os jogadores acabaram ajudando a construir a história que não ficou só dependendo do narrador. E isso me lembrou um texto que está em um livro de mago que se chama Transformando Vampiros em Cadeiras de Jardim, onde ele fala sobre a ideia dos jogadores serem co-narradores e entenderem que a missão de construir uma grande história não é só do narrador, e sim de todos. Os jogadores devem não só se envolver, como também entender que determinadas atitudes e ações em mesa devem ser pensadas para o bem de todos e o bem da história. É muito comum a galera fazer merda e usar a culpa do eu estou interpretando. Um forte abraço, PS, UivaChocos, #UivaChocos. Morto, muito bom ver o seu e-mail. Uai, desgarrado da seita não, cara. Se você quiser trabalhar, tem espaço pra todo mundo aqui. O Pride mesmo só tá aqui porque ele mandou um e-mail. Acredite nos seus sonhos. Pra galera que se interessou no texto citado pelo Morto, ele tá no livro das Sombras de Mago. A galera aí também acha ele com uma certa facilidade aí na internet, rola umas traduções dele aí, então não é tão difícil. E é exatamente essa história, né? Do jogador, ele sempre contribuir com a história e parar com essa coisa. Eu tô interpretando. Porra, mas você tá interpretando, mas tá ferrando o jogo de outra galera. Então, vamos ter um pouco mais de consciência nisso daí, galera. Valeu pelo e-mail, Morto. Forte abraço, cara. Próximo e-mail, o Shoas. Um uivo de saudações a vocês. Quem vos fala é o Paladino Prateado, Presas de Prata Ron. Gostaria de falar que sou um jogador novo e muito animado pelo jogo. Meu narrador é um cara demais, que nos ajuda bastante e me mostrou um vídeo de vocês. Eu já tinha vontade de narrar, e com o vídeo de vocês tive tantas ideias que nosso mestrante se interessou muito. E disse que nos planos dele era ensinar pessoas a jogarem e criar mais mestres para ter mais diversão. E me chamou para ser mestre também. Agora é assistir bastante os vídeos da Nação e ganhar mais conhecimento. Valeu, um grande abraço, Paladino Prateado. Nação Garou fazendo escola. Uai,
A gente começou tudo isso justamente para poder que esse resultado fosse alcançado, né? É a ideia, mais mestres, mais mesa, mais conhecimento sendo difundido aí, mais gente dentro do nosso hobby. É uma boa saga, boa experiência aí de narrador para você aí, o Shoas. Qualquer dúvida, qualquer problema que você tiver, só mandar um e-mail pro Nação e continua aí, velho, continua escutando a gente. Vamos lá. Pelo menos a gente vai ter o que fazer quando ficar velho e aposentado, né? A gente loga no Skype vai ter um monte de nova geração mestrando, cara. Tomara. E o nosso último e-mail, nossa última mensagem, ela é de Denis Morikawa. Saudações, meu nome é Denis Morikawa e o Denis também teve a gentileza de mandar como que se lê o nome dele e descobri o site podcast de vocês há aproximadamente 2 meses. Foi então que comecei a maratona para ouvir todo o conteúdo já publicado de vocês. Jogo RPG desde os anos 2000, iniciando em Vampiro à Máscara, inclusive contribuindo um tempo com o antológico site Capela Strauss, e era assíduo frequentador da também antológica Player Tools, Underground Haven e entre outros sites de referência daquela época. Vai no PEX Mais. Vai no PEX Mais. Exatamente. Como também estou em Belo Horizonte, sempre passava algumas horas na Adventure Store, que ficava na Savassi, próxima à Praça da Liberdade, e fui um dos narradores e jogadores da impagável live action de Vampiro Horizonte Sombrio, que teve mais de 13 anos de vida. Se os anciões aí não se lembram de nenhuma dessas referências, irei questionar sua sabedoria. Cara, eu me lembro muito bem da Adventure Store, foi o lugar onde eu, inclusive, comprei o meu livro básico de mago. Em relação ao live, eu sabia que Belo Horizonte tinha um live, sei que, inclusive, a casa do live ela já acabou, mas eu, particularmente, nunca participei de nenhum deles. Quando foi apresentado, o Denis continua. Quando foi apresentada a Lobisomens, me atraiu muito a possibilidade de narrar jogar, dentro de um ambiente mais fantasioso. Dentinho que me perdoe, mas quando joguei D&D e levei um spell sem poder fazer nada pra me defender, mandei o jogo à merda e só não xinguei o narrador por educação. Acontece nas melhores famílias, como eu já disse. Eu não vou defender agora porque eu tô chegando no pedaço e eu quero manter meu renome. Depois de algumas tentativas frustradas de formar uma mesa e voltar a jogar, finalmente consegui fechar um grupo e voltar à ativa esse ano. Ele tá narrando esse ano. Então, boa sorte aí na narrativa aí também, Denis. Ouvindo os podcasts, me interessou muito o projeto de fazer uma ambientação de lobisomem em território tupiniquim. Ainda está em tempo de integrar uma mesa? Gostaria muito de fazer parte de uma delas narrada por vocês. Isso aí está sendo uma certa constância, aparentemente tem muita gente que está entrando em contato com o nosso material mais recentemente e escutou o que a gente estava falando sobre o lance do, vamos chamar de Nação Garou Brasil, mas essas mesas elas já aconteceram, elas já foram fechadas, a gente vai inclusive lançá-las em breve, então já era agora, Denis, só que esse ano a gente vai fazer mais jogos, então vai ter você vai ter outras oportunidades de participar, você pode ficar tranquilo, beleza? Minha dúvida é referente aos rituais. Aí o Denis ele pergunta como que é o esquema de ritual, né? Porque ele fala como que é o aprendizado dos mesmos dentro do sistema de jogo, que é através de um teste na segunda edição de inteligência mais ritual, dificuldade 10 menos inteligência, sendo a quantidade de sucesso necessários para aprender o ritual é igual ao nível do ritual. Então, ele quer saber se é possível fazer mais de um teste para rituais de níveis mais elevados e se está correto não cobrar o XP. E também quantos rituais o personagem pode começar, se é de uma maneira tão limitada como descreve na segunda edição. Que, para quem não se lembra, se você tem 5 de conhecimento em rituais e 5 nos seus antecedentes, você pode ter um ritual de level 5, né? Então, assim, a quantidade de ritual vai ser definida pelo antecedente e o nível máximo pelo conhecimento. Sendo que a quantidade de ritual ela vai ser uma combinação daquilo. Se você tem rituais 5 antecedentes, você pode ter um ritual de nível 5, 5 de nível 1 ou qualquer permutação que no final vai dar 5 em nível. Como que eu faço isso daí, Denis? Isso é uma regra minha. Eu faço que puramente a quantidade, os antecedentes eles decidem puramente a quantidade de ritual que o cara pode ter com o nível máximo em conhecimento. Se ele tem 5 bolinhas em antecedente, ele tem 5 rituais no nível que ele quiser, a depender do conhecimento, beleza? E em relação ao aprendizado, você precisa de uma semana para cada nível de ritual para poder aprendê-lo. E não, você não cobra o XP do personagem. Os antecedentes, a não ser totem, nenhum deles tem custo. Claro que, uma regra da casa, você pode fazer isso daí acontecer. Continue com um excelente trabalho e parabéns pela iniciativa. Esse foi a mensagem de Denis Morikawa,
Toby Mão Leve Adrien Hagabashi dos Roedores de Ossos. Obrigado pelo e-mail aí, Denis. E com o fim das mensagens dos nossos ouvintes, chegou a hora das nossas mensagens. A gente está se aproximando do Garocast de número 25 e tal qual nós fizemos no Garocast de número 10, o de número 25 também vai ser uma live com os membros do Nação Garou. Nós vamos criar um evento, tá certo? E vamos divulgar ele através do Facebook, através da nossa página pelo Facebook. E, a princípio, que horas que ele vai acontecer, nós vamos colocar isso em votação ainda. Já vou deixar claro que isso vai ser à noite e o pessoal que estiver interessado em participar, vocês vão votar lá nos dias pra gente saber que dia que vocês preferem que essa live aconteça. Obviamente, a gente vai ter a live, a gente vai gravar essa live e depois lança ela editada e, enfim, mais bonitinha. Só que se você quiser participar, vai ser lá no dia que vai ser decidido pela galera. O Garocast número 25, ele vai ao ar no dia 9, então nós vamos estabelecer aí uma data pra galera poder votar. Vocês vão votar aí quando é que vocês preferem que ele aconteça. Vocês vão poder escolher qualquer data do dia 30 de janeiro até dia 5 de fevereiro. A gente vai fazer então a live e depois, no dia 9, o Garocast é lançado. Beleza? Mas as maiores informações vão estar lá no nosso evento no Facebook, não deixa de conferir. Aquele recadinho pra galera, né? Melhor todo mundo parar de jantar ou de comer, porque a gente vai começar a falar de FOMO e vai ser nojento a partir de agora. Eu, como um grande amigo de vocês, eu aconselho, se você estiver comendo, se você tiver estômago fraco, se você for um menor de 16 ou 18 anos, depende, não sei como está o PEG da galera hoje em dia, pare por aqui. Pare, solte o seu garfo, dê risada com os e-mails e volte para o cast anterior ou pule para o próximo. Esse aqui não é para fracos. Não é para fracos. Então vamos lá, galera, o Garocast de número 24, 2 doses de Fomorol na área. Pra gente começar o Garocast de hoje, nós vamos começar definindo o que é um FOMO. Mas antes, né, que já virou um padrão aqui dentro do Garocast, sempre começando com as definições. Só que antes, vamos logo para um alerta, né? Aquela coisa professor de línguas, aquela coisa enjoada. Enfim, o termo é FOMOR e o plural é FOMORI, sem S, gente, com I no final. Parem de falar FOMORIS, tá bom? Nós vamos fazer um check aqui de quantos FOMORIS vão aparecer no cast até o final. Mas, enfim, para começar, vão na definição o que são os FOMORI. Tem uma ideia, né? Às vezes a galera entende os FOMORI como seres humanos com superpoderes, alguma coisa do tipo. É inclusive um dos primeiros avisos do livro que os FOMORI, eles não são os X-Men da Wyrm ou qualquer coisa do gênero. Mas, então, para definir, o que é isso? O FOMOR à primeira vista, camarada, ele pode ser o bucha de canhão básico de qualquer sistema de RPG baseado naquela trama do mestre da dungeon, de que você começa com os inimigos mais fracos para ir dando aquela amaciada e aumenta no clímax até chegar no grande vilão. Talvez seria, no caso do lobisomem, o dançarino da espiral negra. Só que, para aquele pessoal que olha mais... O vulgo orc, o goblin e afins. O monstro errante, né? O monstrinho errante pra você ir ganhando XP e dando aquele gás até chegar no clímax da sua aventura. Mas, como a gente tá no mundo das trevas, se você for olhar direitinho a descrição dele, ele é um monstro um pouco mais profundo. E a gente sente até um pouco de dó dele, porque o cara é um fudido, pra falar a verdade. Ele é um cara normal, que de repente o espírito, com ele sabendo, ou até não, pra ser pior, pode se apoderar dele e transformar nele nessa aberração que nós, como Garou, somos obrigados a ajudá-lo a se livrar dessa maldição e erradicá-lo da face da Terra. Bom, em termos de lobisomem apocalipse, né, cara, a gente pode definir que são humanos tocados pela Wyrm. A forma como a influência da Wyrm vai transformar esse ser humano em uma criatura, um monstro, um ser com vários poderes, vai ser multifacetada. Mas basicamente essa é uma definição precisa assim, do que é um FOMO. Eu devo ter chutado algum andarilho do asfalto sem saber, porque a Gaia me mandou 2 presas de prata. 2 pena de prata.
Porque puta que Dois pariu, penas de vai prata. parecer que o pé de prata lá longe, no Pride, é muito parecido. Credo. A diferença é que eu tenho mais. Cometido A grande diferença é que eu mal. tenho mais aparência e recursos. Bom, a definição de um fomor é ridiculamente fácil. É uma pessoa que foi possuída por um maldito. Seja em seu nascimento, nasceu, ou seja, depois de adulta. De alguma maneira ela foi possuída por um maldito. Exatamente. O Fomor nada mais é do que isso. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando fala sobre um humano tocado pela Wyrm. Aí, Pedro, só pra ficar muito claro pro ouvinte, porque às vezes o cara, ele só, sei lá, o cara que comeu no McDonald's da Pentex, tá ligado? Ele ainda não tá completamente contaminado, essa possessão do maldito não foi completamente realizada ainda. Ou ainda, um humano que só tá sofrendo influência do maldito. Então, quando essa possessão é de fato completa, é que a gente tem um Fomor. Não, eu sei que eu peguei seu raciocínio, mas é só pra... Além disso, uma outra coisa que pode caracterizar um Fomor também é o fato de um maldito possuir um animal, tá certo? Então, vão existir alguns malditos nesse sentido. Vamos começar lá atrás, falando de onde que vem o termo Fomor, tá? É inspirado em uma lenda celta, que são os Fomorianos. Aí a galera que se lembra do livro revisado dos Fianna, lá no começo, a respeito ainda da história dos Fianna nas Ilhas Britânicas, existe uma guerra dos Fianna e das fadas, dos Changeling, contra os Fomorianos. Esses Fomorianos, galera, não são, só pra ficar muito claro, eles não são os Fomori, tá certo? Se tratando de Changeling, especificamente, os Fomorianos, eles são o que, talvez, os progenitores da corte Ancile, tá ok? Eles eram algo como deuses malignos ou qualquer coisa assim nesse sentido, tá certo? Ainda existe, eles dizem que alguns ainda influenciam a corte sombria dos Changeling, mas são criaturas completamente diferentes, beleza? Mas aí, essa lenda, ela vai, em Lobisomem Apocalipse, no cenário da White Wolf, ela vai acabar se dividindo entre Fomori e Fomorianos, mas é tudo uma mesma coisa na raiz da mitologia. Que ela chega a influenciar bastante o jogo, né? Mesmo a mitologia antiga, principalmente nos Fiannas, né? Sim. Que são totalmente baseados na cultura celta. E aqueles dons que eu já vi o pessoal nos Garocasts antigos zoando, que é meio pela metade, né? Uhum. Olhos vermelhos do Fianna, que todo mundo fala que tá faltando um. Ele é meio que baseado no rei desses Fomor, o Belor, que ele tinha realmente um olho só vermelho, que soltava tipo um laser. Uhum. E ele mais ou menos imita esse dom que ele desestabiliza, ele acaba com o oponente só com o olhar. Então, eles estão para a mitologia irlandesa, assim como os deuses, assim como os titãs estão para a mitologia grega. Eles representavam o deus da natureza, ao contrário dos Tuatha de Danann, que representavam os deuses da civilização. Eles são anteriores ao povo de língua gaélica que ocuparam a Irlanda posteriormente. Exatamente. Então, essa lenda vem daí e depois ela acaba no Mundo das Trevas fazendo a cisão entre os Fomorianos e os Fomori. Beleza? Então, só pra ficar tudo em pratos muito limpos. Mas essa civilização dos Tuatha de Danann é de Varginha? Aí não vem melar cultura celta, não, senão a gente começa a falar dessas culturas Sheixonoe aí, Feng Shui aí do lado de lá, cara. Vai acender o incenso ali. Porra, no dia da inauguração. No dia da inauguração do Trump, vocês me trazem aqui um cara racista assim? É um cara de visão clara. É que todo mundo é seu amigo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Se for de Varginha, o deus principal da civilização do Tuatha de Danann chama-se Kurutu. Ou o ET. Mas, vamos lá. Beleza. A gente já falou, né, a respeito, então, dessa possessão, que é o que acontece, e como que se dá essa criação, né? Como que é essa possessão? Como é que funciona? Não o sistema, mas todo o processo. Os que não nascem, ou seja, os que não são Fomor de nascença,
precisa atrair a atenção do maldito de algum jeito. As maneiras mais conhecidas, assim, é através dos ódios, medos, inclinação, talvez seja reprimido mesmo, sabe? A maioria, mas isso, assim, a maioria dos malditos, eles precisam de um canal espiritual para que isso aconteça. Ou seja, uma brecha na alma da vítima deles. Eles poderem entrar lá dentro da alma delas. E vagarosamente se assimilar a essa alma, se juntar com a sua vítima. Uma vez que ele consiga fazer isso, inicia o processo de possessão. Então precisa de uma brecha, de uma maneira geral. A malditos consegue fazer isso de uma maneira mais fácil, através da própria força de vontade mesmo. Acho legal pra caramba o CJ falar sobre uma brecha, porque isso implica em basicamente duas coisas. Primeiro, não é fácil um ser humano se tornar um fomor. Essa brecha que ele está falando não é simplesmente o personagem ele está inserido numa cultura de ódio. Isso não basta, porque isso daí é o mundo das trevas, né? O que essa brecha tem que representar é uma influência maior, ou interna mesmo da pessoa. Então, eu acredito que uma pessoa que está, como já referi, inserida numa cultura de ódio, vivendo uma vida banal, enfim, sob influência da corrupção da Wyrm de verdade, essa pessoa está mais suscetível a ser procurada pelos agentes da Wyrm, entende? Eu não acho que... Atrai espíritos da Wyrm. Isso, mas eu não acho que simplesmente a disposição de espírito negativa garante que a pessoa vai se tornar um fomor, né? Ela teria que ser procurada, sequestrada por algumas criaturas alguns agentes da Wyrm, né? Ou então a gente pode lembrar sempre da Pentex. Uma das formas de estabelecer essa possessão não precisa ser diretamente espiritual, pode haver uma influência física, né, na corrupção mesmo do corpo e da ligação da pessoa com Gaia. Acho legal que essa brecha da qual o Júnior falou, para mim ela representa uma brecha nas teias da Weaver, porque se a Weaver aprisionou a Wyrm, essa escapada que a Wyrm dá, possuindo algumas criaturas, sejam humanos ou animais, aqui na Telurian, representa que a Wyrm ainda tem algumas, como foi dito, lacunas onde ela pode atuar de forma mais ou menos livre. Vale lembrar que como todo mundo falou, é um processo demorado. A vítima ela tem o direito de fazer um teste de força de vontade extremamente difícil para tentar repelir essa possessão e o espírito, mas geralmente, para o bem da narrativa e dos jogos dos mestres, esse cara falha. E ele vem se tornar esse desafortunado que pouco a pouco esse espírito vai se fundindo nele como num só. E inclusive o conto inicial do Legion of Freaks, que a nação traduziu muito bem, ele mostra a vida de um cara completamente normal, vivendo uma vida fudido, e que para completar com uma cereja de bosta o bolo da vida dele, ele acaba se transformando num fomor. Exatamente. Os malditos, eles não vão... Tem esse fato, né, do teste de força de vontade. Então o que eles vão fazendo é quebrando a força de vontade do alvo aos poucos, né? Vai colocando o cara em situações onde ele vai minando essa vontade e o cara vai, por fim, ceder aos encantos do maldito, né? A gente tem ainda também o pacto, né, onde, por algum motivo, o humano... no caso o animal também, mas mais provavelmente um humano, ele encontra o maldito e eles fazem algum tipo de pacto. A gente pode até pegar uma parada meio faustiana, por assim dizer, onde muito parecida com um pacto com um demônio também. E inclusive é isso o que acontece no surgimento da Pentex. É um cara que encontra uma entidade foda da Wyrm e em vez dele deixar a entidade matá-lo, ele faz um pacto e ele se transforma num maldito. Ele constrói a empresa e, enfim, o resto é história, vocês já sabem. E só um adendo, Freak Legion no nome do livro, se alguém for procurar, aí o Pride fez uma inversão. Freak Legion, ou você pode achar no nosso site Legião das Aberrações, em português já. Os fomores, esses assim seriam os fomores criados, né, tanto com a possessão puramente espiritual, ou eles vão se corrompendo aos poucos, de acordo com o contato que eles têm com instrumentos ou produtos da Wyrm, gerados pela Pentex, ou também de nascença, como o Júnior falou. Esses fomores de nascença, eles vão vir de famílias de fomori. Quão bizarro vocês acham que deve ser uma parada dessa? Tipo, sei lá, tem um pai fomor, a mãe fomor, vai e nasce um menininho fomor? Vocês já leram Preacher? Sim.
Já. Num dos arcos do Preacher há uma família bizarra de rednecks, né? Que tem uma ligação, assim, como é que fala? Eles fazem cruzamento consanguíneo, algo que lembra os Pesos de Prata, mas só que no caso lá... Tem que falar mal todo o cast. Essa família, ela é uma das coisas mais grotescas que você pode ver em qualquer tipo de literatura, quadrinhos, filme, etc. É de causar asco mesmo, e para mim é uma representação de não só uma pessoa, mas um núcleo, né, possuído por malditos. É claro que na história é totalmente diferente, né, mas acho que vale a pena dar uma olhada. É interessante você falar isso, Pedro, porque o Preacher, né, vai fazer aquele paralelo assim com o Lobisomem Wild West. A gente até chegou a mencionar no nosso cast de Wild West que os Fomori daquela época, eles eram tidos como eles eram chamados de mockeries, né, que seriam as zombarias. E eles são exatamente isso que você está falando, em sua maioria. Eles são famílias que possuem deformidades, e essas deformidades vão passando de um para o outro. É como o humano comum enxerga aquele Fomor. Entendeu? Então é interessante que vai fazer um paralelo legal. Outra referência que eu quero dar, que casa exatamente com isso que você falou também aí, é do filme Bone Tomahawk, que aqui no Brasil tá como Rastro da Maldade, com Kurt Russell. Ele tá no Netflix, então corram pra assistir, é foda. Paga nós, Netflix. Filme... Netflix. Patrocínio, então, banner de filme... 45 por 25. Já, lá no site do A gente só Nação. quer fazer isso. Não, que isso, cara. A gente só quer uma série de lobisomem. Por nós. 4 assinaturas de graça e a gente sai no tapa por elas. Mas então, Bone Tomahawk é um faroeste e também um filme de terror. E nele há um grupo, né, de selvagens, porque eles não são índios, eles são selvagens, canibais e tudo mais. O filme gira em torno disso, né? Os canibais atacando algumas pessoas da cidade. Vale muito a pena ver, porque ali você vai ter uma outra visão do que pode ser um Fomor também, que não vai ser um Fomor criado por tecnologia da Pentex, não vai ter necessariamente uma correlação com pacto faustiano, como o Choco estava falando. Então, se você quiser pegar um outro tipo de monstro, é uma referência legal. Tem mais um. Não só nascem de famílias, assim, falando dos Fomores que nascem, né? Uhum. Fomori. Eles podem ser também, que nem, por exemplo, os Ferectoi, ou as Lavas da Wyrm, eles são um fruto de uma relação entre o maldito procriador e o humano. Uhum. Okay? Não estamos falando das famílias mais, das famílias Fomori. Estamos falando de um tipo específico de Fomor que nasce do cruzamento entre o humano e o maldito diretamente. Né? Isso deve ser bonito Isso de também ver, é hein, possível. cara. Isso é uma maravilha. Porra! Devido ao show de horror da Wyrm. Exatamente. O cara já tá procurando no X-Vídeo já. Que merda, onde tá essa câmera? Beleza. Como que os Fomores são utilizados pela Wyrm? No começo do cast, vocês já levantaram a bola do papel de bucha de canhão, né? Aí agora é a hora que eu falo, eu não concordo. Mas vamos lá. Eu também não. É hora que todo mundo Eu também gagueja. não. Por quê? Não, eu acho que com relação aos mestres, tá, ok? Que utilizam os Fomor em suas crônicas, eu acho que eles utilizam isso muito mal. É como se eles fossem mais ou menos uma introdução e depois vem os dançarinos. Uhum. É possível fazer uma crônica toda baseada em Fomor e a crônica inteira vai ser passada e você não vai conhecer todos os Fomor existentes. Acho que, se bem utilizados, eu acredito que eles são excelentes antagonistas. E não são, pra mim, não são puxas de canhão, não. A grosso modo, quando a gente vê coletivamente os Fomores, é mais ou menos igual a White Wolf, ela vê o Brasil. É só a Amazônia e o resto foi implodido por uma bomba atômica. Então, ao conceito geral, o Fomori é o bucha de canhão, mas poucas pessoas sabem a quantidade de subtipos de Fomori que tem e como encaixar eles na sua campanha. Eu concordo plenamente com o CJ. A gente vai até enumerar eles um pouco mais pro fim. Não vou pular a pauta, pode ficar tranquilo. Mas dá pra fazer uma campanha assim, só de Fomores. Mas, a grosso modo,
se você for pegar o que a maioria dos jogadores conhece, é o bucha de canhão. Tem o bucha de canhão, mas também tem o rato de escritório e aí por aí vai. Eu vou concordar com o Pride só por um motivo bastante circunstancial, que é o seguinte: para os Garou, eu imagino, né? O contato maior que eles vão ter com o Fomor são os bucha de saca. Eu não acho que um outro tipo de Fomor vai ser tão efetivo. Pode ser, claro, isso daí é totalmente relativo, mas estou falando de uma maneira geral, assim, digamos, na estatística demográfica de um Fomor. Pelo censo dos Fomores. Pelo censo, né, velho? Pelo Instituto Data, foda-se. A informação que a gente tem, né, é que o contato geral que os lobisomens vão ter com o Fomor vão ser justamente com esses bucha de canhão mesmo. Porque eles precisam de contingente para lutar contra os matilhas. Isso é óbvio. Eles não vão ficar descartando os heróis. Embora os dançarinos da Espiral Negra sejam muito numerosos, eles não vão ficar descartando dançarinos da Espiral Negra para todo e qualquer tipo de missão. Porque nem tudo precisa necessariamente representar um perigo que envolva os Garou de Gaia, né? Fato. Então, assim, é verdade o que o Pride está falando, mas também é verdade que existem tipos de Fomor que não atuam dessa forma, que vão ser os caras que estão no alto escalão lá da Pentex, os grandes diretores, ou então aquele padre corrupto que passa mensagem de ódio na congregação, também pode ser um Fomor. Tudo isso é possível. Beleza. O que eu acho é que às vezes, a gente vê muito nas mesas, acontece tipo assim, os garotos estão sendo atacados por um grupo de Fomor e um chefe deles, sacou? Normalmente, às vezes, um dançarino da Espiral Negra, alguma coisa do tipo. O que eu acho meio bizarro. Porque eu acho que o que acontece muito é o seguinte, ao invés do narrador, ele trabalhar o Fomor, porque cada Fomor ele vai ser extremamente peculiar, ele é bem único, de certa maneira. Apesar de existirem tipos e raças de Fomor, eles têm poderes bem distintos, de certa maneira. Então, o que acontece, o cara faz ali uma ficha simples, que aqueles caras ali é pra você matar, e no final enfrentar o chefe, sacou? Eu acho que com um pouco, vai dar trabalho, mas que com um pouco de esforço, você vai criar um Fomor mais interessante. Vocês estão falando de crônicas com Fomor e tal, tudo, eu acho que dá até pra fazer uma crônica onde o inimigo é um Fomor e pronto, sacou? Como, por exemplo, o negócio do padre e tal, tudo. Então, eu acho que vale a pena muito pro narrador dar uma olhada no livro da Wyrm ou no Legião das Aberrações e ir desenhando os Fomori dele. Ao invés de simplesmente fazer uma ficha genérica e tá, beleza, esses caras aqui são imunes ao delírio, eles estão com a metralhadora e enfim. Nem só ser um Fomores. Tratando-se de Fomor, poderia ser um maldito específico. Por exemplo, que tomou de assalto uma cidade inteira. Então, a crônica ela não vai girar em torno do Fomor especificamente, ou dos Fomores especificamente, mas só que de um maldito foda pra caralho que tomou de assalto uma cidade do interior dos Estados Unidos. Agora a pergunta de R$1 milhão, Chocos, a pergunta que todo ouvinte quer saber. Manda. Você defendeu os Fomores, agora a minha pergunta é: você já fez uma crônica centrada nesse grande Fomor estrelinha do rock? Cara, eu já fiz, eu não consegui jogar a crônica, mas eu já fiz a crônica. Eu acho que tem uma questão legal de levantar também, que é o seguinte: na segunda edição de Lobisomem Apocalipse, a noção de que os Fomores são bucha de canhão, ela ainda é mais forte. Sim. Né? Praticamente o que você sai achando da primeira leitura do livro Do é livro que os básico, Fomori você têm diz. 4... Isso, do livro básico. A impressão que você tem é que os Fomori têm 4 braços, cada mão tá segurando um cutelo de açougueiro, né? Não, eu concordo. Era o que eu ia falar, que eu concordo que as ilustrações dos livros não ajudam, eles te levam para esse outro caminho, que o Fomor vai ser um monstrão que você vai colocar para enfrentar e pronto, acabou, e vai matar aquele bicho para depois enfrentar o boss final, vamos dizer assim. Com tempo e dedicação, dão várias tramas bem complexas. Porque se você for imaginar o terror de uma pessoa normal, que pode não ter a consciência do que está acontecendo com ela, pouco a pouco uma entidade maligna está roubando a vida dela, a essência dela, e transformando ela num monstro, fazendo com que ela perca toda a vida dela, a família, os amores e tal. Se a gente for pensar, a gente pode fazer uma campanha reversa,
em que a gente tenta restaurar o cara e devolver a vida pra ele, o que seria bem difícil. Mas seria um ponto dramático, fora da curva, que levaria a experiências completamente diferentes de interpretação no mundo das trevas. Possível. Que nada. Fato. Se o. Esse é um dos papéis do lobisomem, né? O maldito é mais uma criatura da Wyrm. Então uma pessoa possuída por um maldito, essa pessoa não é inimigo dele, mas o maldito que possui a pessoa é. Então, combater esse maldito no mundo espiritual, destruir esse maldito e devolver a vida dessa pessoa, se é que isso é possível, é dar uma boca. Agora, uma coisa que eu acho que contribui, né, tanto pelas ilustrações e tal, tudo, o principal papel da Pentex, uma das maiores tentativas da Pentex, é de fazer o Fomor perfeito. Então, assim, o Fomor, quanto mais monstruoso ele tem, quanto mais máculas ele apresenta, mais descartável ele é. Então, você vai colocar o cara, de fato, pra fazer qualquer porra, né? O cara que ele realmente parece um humano, ele tem, sei lá, poderes psíquicos e controla pessoas. Esse cara aí, você vai colocar ele isolado, não vai deixar ele cair nas mãos de lobisomem. Você quer que esse cara saia contaminando todo mundo, e, enfim, por aí vai. Você quase resumiu Então, o roteiro do último X-Men, cara. Depois você não quer que a gente compare. Não, eu penso, o que o Chocos falou agora é verdade. O lance da Pentex de querer acelerar a evolução dos seres humanos, né? Isso é muito do caralho, assim, e é uma coisa muito legal de ser explorada, porque dá pra você imaginar não só os Fomori que são descritos nos livros. Obrigado, Black Dog, pelo Fake Legends. Era Black Dog, né? Da Black Dog. Enfim, É da Black Dog. que é um livro muito maduro, inclusive. Tipo, é recomendado para maior de 18, porque é muito pesado mesmo. Enfim, dá pra gente, nós mesmos, como narradores, dá pra gente imaginar criação de Fomor, de Fomor de uma maneira muito esquisita, porque a gente pode imaginar qualquer coisa sendo Fomor. A gente pode criar qualquer coisa como Fomor perfeito, sabe? O nosso dever como mestres, né, e divulgadores do antigo cenário é tirar o estigma dos defensores do Capitão Planeta, né, dos defensores da Terra, e, ao mesmo tempo, tirar essa impressão de que o jogo é um simples matar, destruir e pilhar. Ele é um jogo bem... hack slash. Hack Não, slash. não. Lobisomem não é hack slash, não é. Nem de... Quando você olha a grosso modo pra tudo, você vê o Fomor, você vê um bicho de quase 3 metros ardendo em fúria, que pode ter vários turnos para dilacerar, é muito mais fácil você rolar a iniciativa e partir pra cima do que tentar entender o que tá acontecendo com o cara e tentar ajudar ele. É uma solução rápida você arrancar a cabeça dele. Mas você tentar levar ele pro cara, tentar fazer um ritual de purificação, ou tentar exorcizar o espírito que tá dentro dele e dar cabo do real problema que é o espírito, é um tipo de campanha. Exatamente, é um tipo de campanha que 30%, 20%, vamos botar uma fé na galera aí, até na nova geração, 40% faria. Bem, então agora a gente já falou um pouco de Pentex, né, a respeito da Wyrm. A principal porta de entrada do maldito para o corpo do homem é através da Pentex, né? A Pentex tem um grande passo nesse recrutamento de malditos. Então vamos falar um pouco a respeito disso, como que se dá o recrutamento de um Fomor. Como que vocês veem esse approach aí da Pentex? Sobre os encantadores, por exemplo, especificamente, sobre um tipo de Fomor específico. Eu consigo imaginar uma pessoa que é muito vaidosa, que vai até, sei lá, um instituto de beleza da Pentex, seja lá ele qual for, e essa pessoa vai testar um novo tipo de maquiagem. E esse novo tipo de maquiagem é uma coisa muito louca, que a pessoa vai ficando cada vez mais vaidosa e de repente ela se torna encantadora. A gente vai falar sobre as raças mais pra frente. Mas eu consigo imaginar que, se a gente pensar na mídia de hoje em dia, ou pelo menos na mídia da década de 90, tipo, compra aqui o negócio que o seu abdômen vai ficar trincadinho, compre o negócio que o seu braço vai ficar mais forte. Eu consigo imaginar a Pentex fazendo esse tipo de mídia, sabe? Esse tipo de propaganda. Então, eu acho que para cada tipo de coisa que a Pentex quer, ela tem um tipo de mídia diferente. Como seria o recrutamento? O recrutamento seria para cada tipo de consumidor diferente. Ele pega no desejo, da necessidade das pessoas, né? Nas fraquezas. Sim, às vezes você é gordo, quer ficar magro, ele oferece aquela pílula e aquilo vai contaminar. Ou você... Com relação à maquiagem. Exatamente. Com relação à maquiagem. Use essa maquiagem porque essa maquiagem vai deixar você mais bonita. Aí a pessoa vai ficando, sei lá, ela vai adquirindo um tipo de necessidade de usar maquiagem, de repente ela já se vê, já é um Fomor e não sabe o que é. Isso acontece com o cara que bebe, sei lá, tem a King Brewery lá, que é tipo a Budweiser lá da Pentex. É o cara que bebe aquilo, ele vai ficando mais propenso a acessos de fúria, por exemplo, né?
Aí, até que chega o dia que o cara tá tão nervoso que ele vai e bate no filho dele. Aí o cara cria um trauma disso daí e ele começa, sei lá, a mulher dele larga dele junto com o filho. Aí você vai destruindo, um simples fato vai destruindo a vida do cara, porque ele tá sendo manipulado, exatamente, e tá sendo estimulado pelo maldito, até o ponto que o cara não tem mais pra onde ir, a força de vontade do cara tá fraca. Aconteceu então a simbiose entre o maldito e o espírito do cara. Essa é uma das formas. Você está falando aí a respeito de sequestro, Júnior. Existe isso também na Pentex, em especial no projeto Ilíada, né, que é algo que eles vão tirar pessoas da rua. Só que essas pessoas nunca voltaram para lugar nenhum, sacou? De lá, eles vão, não, nós vamos te dar comida desde que você, sei lá, você vai trabalhar pra gente aqui e tal. Eles começam a fazer experimento com o cara, no projeto, se não me engano, acho que é o projeto Eneida, que vai colocando poderes psíquicos nas pessoas. E é aquilo, você quer? Eu te dou, toma. Só que o cara não tá sabendo que ele tá sendo infectado, né? Quando ele menos espera, tem um maldito dentro dele. Isso não faz vocês pensarem imediatamente nos campos de concentrações nazistas, não? Onde faziam experimentos e tinha a busca pelo super soldado, aquela conversa toda de essa segunda parte, perfeito. Só que a gente tá tentando abolir a frase super soldados e mutantes. Não, na minha cabeça, Pedro, eu acho que não faz. A gente não, hoje em dia, pelo menos, se a gente fosse jogar um Apocalipse nos dias de hoje, isso não faria muito sentido, não. Claro que a parte do sequestro, sim, mas eu tô dizendo assim. Hoje as pessoas passam mais tempo na frente da TV do que em qualquer outro lugar. Então, utilizar a TV como um veículo para recrutar é uma coisa muito boa. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia que os caras têm com a propaganda da Pentex. Sim, essa é a ideia, mas perfeito. Sim, eu concordo contigo, Júnior. Só que tem o outro lado também, que eles vão pegar os outros caras para eles fazerem os experimentos deles. Olha, toma essa droga, toma essa porra dessa droga aqui, que tem um tanto de pedaço de maldito aí dentro, e vamos ver o que vai dar no você. Sacou? Esse tipo de coisa só vai acontecer com o cara que foi, de certa forma, que o cara que ele foi sequestrado, o cara que ele foi influenciado externamente pelo maldito, aquele fomor já tá pronto, de certa forma. Igual nós mesmos, né? Quando a gente vai usar uma medicação, ela já foi testada várias vezes para provar que ela é efetiva. Pode sequestrar essa galera, fazer aqueles testes, aquele que dá dó de ver, exatamente. E aí de forma mais bem apurada, aí usando desse isolamento e da busca da perfeição, ou da vontade de ter algo mais, ou de se provar que é maior do que o outro, porque é muito comum isso hoje, ela acaba sendo infectada por essa porta de entrada que a Wyrm entra. Isso que o Júnior falou, acho que é bem legal, porque é interessante a gente perceber que nos dias de hoje, como ele falou, essa não seria a prática mais comum, no caso o sequestro para fazer experimento, porque não é, né, como o mundo funciona mais. Mas isso, se você voltar para fazer um jogo, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, talvez fosse a atuação da Pentex. Sim. A Homogene Incorporated, ela, de todos os campos de infecção dos fomores, para mim é o mais polêmico, porque o foco dela é pegar homens e mulheres homossexuais e vender uma cura, como se isso fosse uma doença, né? Isso nos dias de hoje é impensável. Mas em 1995 tinha um camarada lá querendo criar polêmica. Eu agora não tenho certeza, eu vou dar uma olhada aqui, mas isso ainda existe, você ainda vai encontrar a Homogeneity Incorporated no livro da Wyrm no W20, mas no W20, eu estou procurando aqui, eu me lembro de ter visto isso ainda eu agora quero inclusive uma das práticas. O que eles falam. Enquanto você vê aí, Chocas, eu vou fazer um adendo. A gente tá falando dos Fomori, estamos relacionando eles com os experimentos humanos e como eles são recrutados e tal. Só que a gente não está considerando também o que é feito com os animais. Então, há muitas drogas e testes feitos com os animais e alguns Fomori também são animais. Provavelmente a maneira como eles são criados, né? Então é possível, o que a gente vê de notícia, o lobo de não sei o que foi visto na região de Chernobyl, na Rússia. A gente fala, isso foi a radiação, mas a Pentex colocou lá pra ver como que o novo lobinho deles vai ser num ambiente radioativo, sabe? Sei lá. Dá pra imaginar essas coisas, sabe? O Homogeneity Incorporated não existe no livro da Wyrm do W20. Sensata decisão. Né? Por favor.
dá pra resumir, então, que a principal porta de entrada, então, dos fomores da Wyrm é o desespero da pessoa e o sonho, né? O desejo, ele usa essas duas frentes. A pessoa que tá muito lá embaixo e a pessoa que almeja muito alguma coisa. E aí que a pessoa está completamente aberta a aceitar qualquer coisa, ou pra realizar o sonho dela, ou pra sanar o problema dela. É exatamente aquilo. Olha só, vou te dar aquilo que você quer. Ele cria a necessidade... E a esperança, né? de que aquilo vai exatamente. acontecer. Primeiro ele te cria a necessidade e depois ele chega lá te oferecendo aquilo que você quer sem saber onde você está se metendo. Antes da gente falar então dos poderes dos Fomori, vamos começar a dividir eles em tipos, né? Quais são as raças e tipos de Fomor, para poder isso daí ficar um pouco mais, acho que, claro. O Júnior já falou aí dos encantadores, então eles são... a ideia deles é exatamente isso que o Júnior está falando, eles são Fomori perfeitos, pelo menos em aparência, e a porta de entrada deles, a maneira como eles são feitos, né, a gênese, é através de uma subsidiária da Magadon, que pertence à Pentex, e eles estão aí produzindo uma porrada de creme e shampoo e... Jequiti. Não, toca que é mensagem subliminar, Silvio Santos. Bannerzinho no Nação Garou, por favor. Ô, Chocos, a subsidiária é a Siren Cosmetics. Siren, exatamente. Eles vão fazendo o máximo possível para que você compre esse produto e ele cria, através de substâncias, né, ele vai te deixando viciado naquele produto e cada vez mais, e ser bonito, ser belo, é aquilo que se torna mais importante para você. Até a hora, então, que chega lá o malditinho lá, opa, olha só, vou te ajudar. E aí a gente vai ter lá os Fomori, a gente tava falando dos monstros, com aparência 6, meu irmão, tá entendendo? O que já leva a questão... se tem algum garoto vigiando a Scarlett Johansson, então, porque, né? Vamos combinar. Não, o modus operandi, o jeito do... Agora, tá, o Fomori já foi... O maldito já possuiu o humano, ele virou um Fomor. Então, o que seriam os encantadores aqui? Eles seriam uma raça de Fomores, tipo, sedutores mesmo. Você pareceria com humanos normais, assim. Seriam muito belos, né? E os poderes deles estariam relacionados à sedução. Eles seriam muito parecidos com, fazendo uma analogia assim, com o populacho, né? Eles seriam como se fossem os sucubos e os... como que é? Sucubos e Incubos. Eles seriam, por exemplo, os Fomores da sedução, sacou? Assim como existem as 3 cabeças da Hydra, da Wyrm, a corruptora, a devoradora de almas e a besta da guerra, os Fomores vão representar isso também, de certa forma. O que o Júnior está descrevendo aí é um Fomor que o poder mais forte é o da corruptora. Bem, de toda forma, eles podem inclusive seduzir, eles não precisam seduzir única e exclusivamente pela aparência, não. Eles é como se eles tivessem alguns poderes, tipo alguns feromônios, alguma coisa do tipo assim. E, enfim, meu irmão, não tem aquela coisa, não. Eles sempre... As pessoas ao redor percebem o encantador como se fosse o parceiro sexual perfeito, entendeu? O ideal pro cara. Olha aí que gancho pro narrador, hein? Pegar aquele garoto com fogo no rabo, cara. Ó, que gancho. Mas então, exatamente como existem os sedutores, também vão existir os bucha de canhão. Aquela galera que foi produzida única e exclusivamente para o combate, representando aí a besta da guerra. Falando aí, então, a respeito da fera da guerra, eu acho que quem vai mais representar isso daí são os caçadores sanguinolentos. Os caçadores sanguinolentos, se vocês não estão lembrados, é curioso porque eles são criados a partir de uma pequena subsidiária da Pentex, que eles chamam de Slaughterhouse Video, e o que rola é o seguinte, eles produzem vídeos... Cara, agora eu não tô lembrado, acho que chamava Face of Death, alguma coisa assim. Isso era moda nos anos 90, que tinha uma compilação, rolavam uns vídeos de pessoas morrendo, velho, de verdade. Era o rótulo. É como se fosse Faces da Morte. Faces da Morte, isso mesmo, desculpa. Isso. E é um troço, assim, horroroso. E junto com isso também, eles são, junto com esses vídeos, tem umas paradas do tipo filme de terror, tá ligado? Então, esses caçadores sanguinolentos, eles são muito inspirados em Jason, Fred Krueger, essa parada, tá ligado? Eles entram numa fúria berserk, um negócio assim de querer sangue a todo momento, e é curioso. Então, uma parada que eu acho muito engraçada, a White Wolf, ela junta umas coisas que eu acho muito legais,
que esses caras eles têm alguns equipamentos. Normalmente ele tem uma arma preferida, que seja um cutelo, ou que seja um machete igual o Jason, ou uma serra elétrica, exatamente. E é com isso que esse cara vai sair matando ali ao redor da galera. É interessante a maneira como que há uma evolução, se você for comparar o livro da Wyrm de 20 anos com o Legião das Aberrações, entre os caçadores sanguinolentos, sacou? Porque eles falam, onde antes eram filmes de slasher, né? Acho que isso é inclusive um gênero de terror, que é o gênero do Jason. Eu acho que isso não existe nenhum tipo de tradução para português. Antigamente eram coisas desse tipo. Esses vão ser os clássicos, os mais antigos dos caçadores sanguinolentos. Os mais recentes, aí a empresa, né, a subsidiária, ela mudou o gênero dela para uma coisa meio de... Porra, é até horroroso falar uma parada dessa, mas de pornô, tortura pornô, tá ligado? Sei lá, acho que vai ser bem mais pesado. Então, bem mais pesado, uma parada meio... BSM, Snuff e tal. Isso. É tipo igual o Pedro mencionou no começo. Normalmente esses caras são bem instáveis, em especial aí na parada em relação à fúria, não a fúria, mas a raiva dos caras, né? Não vou falar fúria para não gerar nenhum tipo de confusão com a estatística de lobisomem. Vamos seguir em frente, a gente vai para os Ferectoi, as larvas da Wyrm. Eu falei deles sobre eles não terem sido criados, né? Eles nascem como crias de um maldito da procriação com o humano. Não é isso? Sim. Normalmente eles e no fazem livro eles fazem um roubo de material genético enquanto o cara tá dormindo, tá ligado? Puta que doido. O que também vai fazer sentido com o que você tava falando de súcubos e íncubos. Jovens, se vocês acordam de madrugada e acham que isso é normal, não, é a Wyrm. Eles são muito parecidos, fazendo uma analogia agora com o Vampira Máscara. Eles são muito parecidos com os Dizimirce. Eu não sei como que fala isso. Conseguem manipular o próprio corpo, conseguir fazer uns ossos ficar grandões, assim, sabe? Fazer uma boca ir pra fora, os dentes mais afiados. Eles são muito bizarros, velho. Sim, eles são tidos como Fomori perfeitos, né? Então, todo o poder, eles são mais únicos do que os outros, que cada um deles vai poder ter alguma coisa por volta de 5 poderes, alguma coisa, pelo menos 5 poderes, mas todo o poder que ele tem, que seja, por exemplo, membros extras, eles são ocultos. Então é algo como o braço vai nascer do cara enquanto você tá olhando, entendeu? Quando você olhar é uma pessoa normal. Até que o cara vai se transforma na puta que pariu, vai fazer a ideia do que é. Mas, enfim, esse poder vai se mostrar numa pessoa aparentemente perfeita. Aí agora eu não tenho tanta certeza, mas se não me engano, isso só aparece no livro da Wyrm de 20 anos, que são algo como os sacos de carne. Alguma coisa do tipo. Esses sacos de carne, eles são diferentes. Primeiro que eles são assim, extremamente infecciosos, sacou? Mas é como se eles são um vírus gigante ambulante. Alguma coisa. Camarada. Entendi. Tem que colocar, se você está jantando, não ouça esse cast. Tomando café. Seu pustulento. Seu pustulento. Eles são algo como o paciente zero de uma doença da Wyrm. Inclusive o livro fala algo do tipo que eles são um único Fomor desse, ele seria capaz de dizimar uma vila ou uma cidade pequena. Curiosamente, ele dá os dados de registros da Pentex de sacos de carne fazendo exatamente isso no México, Chile, Somália e Sibéria. Chega lá o cara que é aparentemente normal também, mas eles vão tendo a mentalidade, a sanidade deteriorada à medida que o maldito vai transformando ele. E eles são famintos por carne crua. Aí o bicho começa a espalhar a doença pra puta que pariu toda. Eles são criados através de um espírito canibal da gula,
E aí é isso, ele vai disseminando isso, essa sede, essa fome, na verdade, por carne para todo mundo, é a maneira como ele vai disseminando a sua doença. E aí a galera começa a se comer. Sem ser no bacanal romano, só pra ficar bem claro. Então aí vai rolar canibalismo. Porra, pesado, né, velho? Esse fomos. Caralho. Cara, Muito o pesado. livro da Wyrm e esse Freak Legend aqui, rapaz, não é pra poucos. Seguindo a nossa listinha de caras simpáticos, a gente chega então nos pés bizarros. Um maluco com os braços gigantes, com os cotocos de perna de 15 a 30 centímetros. Eles são feios demais, velho. Fato. Que fala que eles são esboços humanos, da cintura pra cima, parecem com esses humanos, mas eles têm as pernas curtas, mas os braços longos e musculosos. Ou é um mini Popeye. Dedos calejados. Pele com características anfíbias que secreta Jequiti. musgo gosmento. Eles têm alguma aparência de alguma maneira semelhante a chimpanzés ou alguma coisa do tipo, né? Por causa dos membros superiores muito avantajados. E eles são um dos primeiros desenhos de Fomor. Eles foram criados pela Magadon e eles foram sendo reproduzidos. Né? Inclusive eles falam que vocês vão encontrar eles em ambientes urbanos abandonados, algo tipo esgoto, alguma parada assim, que os roedores de ossos inclusive têm problemas com uma certa frequência com os pés bizarros. Vocês não acham que eles representam uma fase anterior da evolução humana? Interessante isso daí. Não tinha Não, mas pensado. o que diz no livro é assim, que o laboratório que os criou quis misturar o DNA de humanos e anfíbios. Eles, apesar de ter essa característica, pode ser com macacos e coisas do gênero, Uhum. eles têm uma pele anfíbica, Sim. sacou? É uma mistura do maldito experimentar a borra, não sei o nome. Com o humano. Os Ruglings. Isso. Então, cara, o que eu tava querendo dizer não é como se a Pentex ou, sei lá, as forças do Wyrm estivessem querendo reproduzir um estágio evolutivo anterior do homem, literalmente não. Não é trazer o Homo habilis, ou seja lá qual for, de volta, não. Eu tô falando de fazer uma espécie de ser humano primitivo. E aí o fato de usar anfíbios e répteis, pra mim, tem muito a ver com isso. Então, Aham. entendeu? Uma mistura de seres primitivos. E isso junto com o fato de serem os primeiros os primeiros Fomori, né? Então, assim, eles vão tentando fazer um homem, mas antes eles vão chegando, né, igual você tava falando, no homem primitivo, numa coisa mais bizarra, mas que, como o Júnior tá falando, a aparência grotesca deles reflete características de anfíbios. Agora, só pra refazer a imagem dele, porque cada um começou contando um pedaço, e quem deve estar escutando não deve estar entendendo porcaria nenhuma de como deve ser esse bicho, né? Ele tem esses membros mais alongados e essas pernas curtas e lembra essa postura de macaco. Aham. Mas essas pernas curtinhas deles, elas são atrofiadas, então eles têm que andar nesse movimento de 4, como se fosse mais ou menos um macaco. Mas além disso tudo, gorila. ele tem essa pele. Exatamente, mas sempre apoiando, andando de 4. E a pele dele tem essa aparência anfíbia e sai um muco. É uma coisa. O olho brilha, luminescente. Então é uma coisa maravilhosa de você encontrar numa sexta-feira à noite agradável como essa. E pra No melhorar, esgoto. Né? e pra melhorar, eles vivem em colônias. Eles costumam ter uma rainha, né? Que normalmente ela é maior do que esse tipo de Fomor, algo por volta de 3 vezes maior do que esse Fomor, e ela põe ovos. Só pra registrar, os pés bizarros eles são incomuns, hein? Provavelmente pela aparência e também que a Pentex já fez esse tipo de experimento e ela vem evoluindo ele. E pra quem, apesar de todos os nossos esforços narrativos, não conseguiu visualizar, graças a Deus no livro tem uma imagem pra salvar a gente. Bem, seguindo a nossa listinha aqui, a gente passa para os homens ocos, que podem ser homens ou mulheres, só pra... A tradução que a nação deu foi homens vazios. A nação fui eu, moço. Eu falo do jeito que eu quiser. Eu sei. porra. Ô, louco! Carteirado. Enfia no, né? enfia no cu. Bem, quem são os homens vazios? Eu tô com medo de falar, falou você, cara. Não, É, pô, o Júlio já começou a falar dele. Eu falei anteriormente, né? São um saco, como se fosse um invólucro humano
animados por colônias de animais corrompidos pela vida. E só pra lembrar, esses Vermes. animais nunca são animais bonitinhos. Não vão sair hamsters de lá. Não vermes. só vermes, mas tipo, se for sair Carniceiros, rato, muitos carniceiros. exatamente. Se for sair rato de lá, é ratazana de esgoto, meu irmão, tá ligado? Aquela preta, do tamanho do teclado de computador, sem o rabo. Que afugenta gato. Isso. Eu imagino eles como uma coisa bem gorda, bem que anda assim, anda movido por aquelas coisas que estão dentro dele, ondulando, Fantoche de sabe? carne, né? Tipo assim, eu imagino eles desse jeito assim. Aham. O exemplo que o livro traz é que eles são, dentro deles, tem animais do tipo ratos, cobras, baratas, vespas, coisas do gênero. Obviamente, vermes, como o Pedro disse também. O vilão de 1001. Isso, exatamente. Mas devia ser um baratão, é um bicho cheio de É um barato. lá tanto, dentro. né? Isso. É interessante porque eles têm poderes relacionados a colônias que estão habitando esses homens. Então, assim, os poderes de uma colônia de rato, o poder de um homem vazio que tem ratos dentro dele vai ser diferente dos poderes de um homem que tem uma colônia de aranhas, por exemplo. Né? O aranha vai ter, sei lá, mordida venenosa, ele vai poder andar pela parede, qualquer coisa do tipo, enquanto o rato vai ter, sei lá, cabeça de rato, que é o dom de dançarino da espiral negra, por exemplo. E é o tipo de antagonista que faz o seu grupo de jogadores explodir de raiva, né? Porque ele tem aquelas características do herói bem covarde. Ele tem quando ele tá naquela vantagem da colônia dele de prender, restringir, mas ele também tem aquele dom que eu odeio, principalmente que os ananases têm, que é aquela coisa de dispersar, né? Fugir. Se debandar em várias baratas ou várias aranhas, e aí fica pro to be continued pro próximo capítulo e os caras ficam malucos, né? Aí o cara dispersou, se fuderam, vai caçar agora, vamos ver, próxima campanha. Isso. E eles são criados desde antigamente, tá? Então eles não são assim um experimento da Pentex, diferente aí dos pés bizarros que a gente falou anteriormente, mas eles datam inclusive tem relatos dos Fianna, que na Britânia, nas Ilhas Britânicas da Era Romana já existiam criaturas desse tipo. O antagonista dos Homens Vazios são os Garras Vermelhas, tá? Que conseguem enxergá-los e avistá-los, não importa como eles se desfazem. Eles não veem humano, né? Eles veem os animais primeiro. Era o que eu ia falar. É uma ideia bem legal de utilizar isso daí, né? A gente falou quando a gente estava falando dos sacos de carne, dos Homens Vazios, eles têm também alguns registros de histórias, em especial em Phoenix, né, no Arizona, Nova York, Brisbane, na Austrália e no Cairo também, algo que vem preocupando os Garou. E, no geral, a maneira como eles são criados, um maldito se aproxima deles, mas ele se aproxima do corpo, do humano que está morrendo, na verdade. Então não é algo assim tão consciente. Nosso próximo maldito da lista aqui vem os Normalities. Cara, o negócio cada vez piora, velho. Os caras são assexuados, corpos pálidos. Cara, essa coisa é horrível, velho. Do CJ, me ajuda, cara. Caminho de 4 foram criados você falou anteriormente, pela Homogeneity Incorporated. Exatamente. Eles foram criados já no final dos anos 80, né? E a ideia deles, eles atacam em especial homens e mulheres homossexuais. Eles vêm minando a vontade desses humanos. E no W20 como ficou a origem deles? Se a Homogeneity Incorporated não tá. Porque aqui no antigo ela é a origem deles, né? Sim. No novo... Então, ele fala exatamente isso, que eles eram produtos da Homogeneity, tá? Que vinha, né, com essa ideia de curar homossexuais. O texto usa, já que a gente estava falando a respeito, ele usa inclusive o verbo curar entre aspas. Mas que o projeto Ilíada, ele se diversificou e ele vem então trazendo parte dos seus métodos através de programas de reabilitação, também entre aspas, de homossexuais. Provavelmente, né, o White Wolf se adequando à linguagem
dos dias atuais, né? É verdade. Inclusive no livro do Freak Legions, ele diz que os Nomades são criados durante as sessões hipnóticas para a cura do homossexualismo da Homogeneity Incorporated. E eles têm esse nome de Normalities porque eles são, assim, eles não têm nenhum traço físico tão aparente do tipo alguma cicatriz ou qualquer coisa do tipo. Não, a pele é completamente perfeita, né, e lisa, sem cabelo, e eles também não possuem sexo. Não tem nenhuma característica que vai distingui-los. Todos são completamente carecas, né? Não vestem roupas e algumas vezes... E não tem face, né? Não tem. Eles não têm nada que distingam o sexo. Então, você vê um nariz, você vê... seria alguma coisa por volta de... Talvez agora nem sei se seria algo do tipo, mas alguma coisa tipo uma criatura andrógena, que você vê assim, você vê o nariz, você vê o olho, você vê a boca, mas aqui é um homem ou uma mulher, o que é? Você não tem nada definido nesse sentido. E eles não são só carecas, não. Agora eu vou defender a classe dos carecas aqui agora, porra. Eles não são só carecas, não. Eles não têm nenhum tipo de pelo. Eles são aquilo que é normal, mas é absolutamente anormal e bizarro ao mesmo tempo, né? Exatamente. E o lugar onde, em especiais países onde a questão homossexual está muito em foco, né? Onde eles operam na maioria das suas vezes. O curioso é que em outros países onde a homossexualidade não é condenada, a Pentex ataca financiando grupos de ódio, sacou? Tanto grupos de ódio como, né, grupos homofóbicos, quanto, sei lá, pastores de intolerância, igual você falou bem mais cedo, Pedro. Alguma coisa do tipo, numa tentativa de abrir um mercado para isso. Caralho! Quem fala que lobisomem é aquele jogo só de defender as plantinhas, a terra. Você vê geralmente ele tem mestres segurando eles pelas coleiras, um monte de bicho pelado, sem face, urrando e vindo pra cima de você. Esse é amedrontador, cara. Pô, sem dúvida. Acho interessante que eles não tenham face, porque isso, eu não sei se foi intencional ou não, mas funciona, porque na minha cabeça isso representa a perda de identidade junto com a perda da sexualidade, né? Já que eles são extirpados da sua pulsão natural de sexualidade, eles acabam perdendo a face também. Eu acho isso daí uma relação legal, sabe? O nosso próximo Fomor, os Demônios da Sombra, os Assassinos da Pentex. Talvez um dos Fomori mais interessantes? Por que, na sua opinião, um dos mais interessantes? Pela essa capacidade que eles... Assim, eles foram criados por uma das subsidiárias... Não sei o nome da subsidiária. Um produto, né, do Projeto Ilíada. Por serem os assassinos deles. Os assassinos. Eles não têm essa... Assim como os outros Fomori, eles não têm esse negócio de espalhar a corrupção. Um dos Fomori tem o papel mais objetivo dentre todos. Eles são a expressão pura da devoradora de almas, por isso que eu acho eles interessantes. né? E por isso que eu acho eles muito interessantes, sacou? Porque eles têm um papel muito bem definido. Tá, ok. Eles são normalmente humanos esguios e eles têm as suas características são um pouco alongadas, tipo um nariz mais fino e mais protuberante, coisas do tipo, assim. A pele e os olhos, eles são completamente negros e é curioso que normalmente eles raspam as suas cabeças e eles operam nus, que é pro corpo, para isso facilitar a mescla com as sombras. Camarada, que é o pelo e roupa, né, cara? Pô, vamos falar na seita, a gente ajuda, velho. Camarada, eu tô com dó da Wyrm, vamos dar uma doação aí, andar eles do asfalto. Poxa, não quero mais ver genitália de Fomor na minha vida, cara. É o negão da Picona que fica rodando aí. É louco, bicho. Essa porra vem arrastando toda a tropa atrás, vai tropicando atrás dele. E eles são completamente leais à Pentex. A Pentex é tudo pra eles, entendeu? O objetivo dele, A Pentex? A Pentex? O trabalho deles é de exterminar todo e qualquer inimigo da Pentex, né? Curiosamente, parte do arsenal deles vai vir com pistola com balas de prata e uma faca de prata também. Então, assim, os caras sabem exatamente onde é que eles estão se metendo. Caso tudo falhe, né, Pedro? Lembra que eu te falou até agora sobre os Fomori. Cada um deles,
é criada a partir de uma coisa, outra é criada a partir de outra coisa. Só que todos lembram a corrupção em algum sentido. É claro que os demônios das sombras, eles também lembram a corrupção em algum sentido. Só que eles têm um papel muito bem definido pela Pentex. Olha só, vocês são os caras que vão fazer o trabalho sujo. Se eu preciso mandar alguém para assassinar uma outra pessoa, é você que eu vou mandar, sacou? Eu não vou mandar um encantador, eu não vou mandar um fractoid, um normalite, eu vou mandar você. Diferente dos outros Fomori, né, como a gente já mencionou, a única maneira dos demônios da sombra serem criados é através de um soro que a Pentex desenvolve. Então, não vai existir nenhum tipo de aproximação de um maldito para com um humano. A Pentex tem que chegar lá, normalmente ela recruta esse cara antes, põe esse cara num algum tipo de treinamento e os melhores eles são submetidos ao soro que abre a pessoa para a possessão. Então o cara ele dorme de uma noite para outra e sem saber ele é injetado o soro e quando ele acorda a Pentex já criou um monstro. Então aí você imagina que você acorda com as descrições dos demônios da sombra. O maldito que se aproxima desse humano que foi submetido ao soro é um Scrag ou Scryer. Ah tá, não, agora que eu entendi, normalmente com um esguio. Nosso próximo da lista, vamos lá para os Filhos de Tifon. Esse é bizarro. Eles surgem de uma república nos campos das universidades dos Estados Unidos, uma república que chama Tau Upsilon Phi, na verdade. Tau Upsilon Phi. Então esses caras, eles passam o tempo inteiro da universidade, eles passam bebendo em excesso, faltando aula, usando drogas e álcool pra transar. É curioso porque você tem que lembrar que eu moro em Ouro Preto. Então, é bem a parada. De toda forma, durante esse processo, eles vão aprendendo as nuances de manipulação social, né, a partir do sistema de república. E eles vão fazendo contatos em sociedades secretas. Eles são utilizados para isso, eles são manipuladores sociais. Ao fim da graduação, a Pentex chega lá e oferece um emprego para esses caras. Que é uma puta sacanagem, né? Você estuda pra caramba, entra na faculdade, vem um filho da puta e te dá uma cerveja envenenada, te enche o rabo de maldito e você se fode no fim. É isso aí. Crianças, não estudem, não transem, a vida será muito mais segura pra vocês. A maneira como eles são seduzidos é a promessa dessa república, né? De que ele vai ter um lugar a qual ele vai pertencer, ele vai ter uma porrada, vai ter muita diversão e acesso a todas as mulheres ou a todos os homens que o cara quiser ou sequer precisar. É exatamente isso que o livro traz. Só que o processo de iniciação é que é foda, ou seja, o trote, né, na República. E aí, né, por 2 semanas esses caras são completamente humilhados e sujeitos a vários tipos de testes. E caso eles falem, o que normalmente acontece, eles são completamente humilhados, sacou? Enfim, é um troço horroroso. E aí vai forçando o cara, aquelas coisas de trote fudido pra caralho que a gente escuta falar no jornal, acaba acontecendo. E no fim dessas 2 semanas, tudo acaba em uma grande rave, porque as festas na tal república, na tal Upsilon Phi, elas são tipo lendárias, sacou? E aí todo mundo vai e o cara começa a transar igual um maluco. E enquanto ele tá fazendo isso aí, os malditos vão lá se aproximando e buscam então esses recém-iniciados, né? Enfim, algo do tipo uma orgia de prazer e humilhação. Agora sim a gente tá falando de bacanal romano. Cara, eu tô dando quase graças a Deus que eu tô sozinho em casa. Porque se minha mulher escuta eu falando que em casos extremos nessas criaturas crescem falos massivos, musculosos e gigantescos e um ódio radical por mulheres, eu acho que ela tranca a porta e não deixa eu dormir do lado dela. Você falou. Uma coisa importante que está escrito aqui é que esse tipo de maldito, esse tipo de robô estão relacionados a Megadon, né? Omni TV e a Vesuvius Inc. São as empresas que vão propagar, né, esse estilo de vida. Beleza. Eu acho que não vai ter uma ligação direta no Metaplot, mas você consegue fazer uma relação rápida com os Setita, né, que seguem o caminho de Tifon também. Aham. Tá aí a referência. E também tem essa prática da corrupção, de fomentar o vício, a depravação e tudo mais.
seguindo a nossa listinha, nós vamos pros sapos, que pra mim são os mais legais. Eu curto os caras. Dá uma baixada no nível, né? Dá pra diminuir agora. Agora vai pra uns 16 anos. Você consegue colocar ele no seu jogo e sem perturbar as pessoas. Né? Porque isso aqui, inclusive, é interessante o fato que a gente tá falando, né? Enfim, a gente falou a respeito lá dos normalities, tem essa coisa com homossexuais, a gente tá falando dos filhos de Tifon que vão ter um ódio por mulheres, essa coisa toda. É sempre bom o narrador, que for empregar um fomor no jogo, ele lembrar dos limites, né? Você tem que conhecer a sua mesa, você não vai sair colocando qualquer tipo de coisa que pode trazer algum tipo de... pode deixar algum tipo de jogo, pode deixar algum jogador incomodado, né, pô? Então você tem sempre que respeitar a galera com quem você tá jogando. Pelo amor de Deus. Bom senso, queridos. Exatamente. E aí, eu acho que os sapos, eles trazem essa coisa assim, você vai colocar esse fomor, ele não vai trazer tantos problemas, vamos dizer assim, pro jogador, né? Tipo, o encantador, tá, vai seduzir ali e tal, bababá. Beleza, o background deles não é um troço tão horroroso, vamos dizer assim, né, como os outros. Vamos falar então agora um pouco dos sapos. É interessante porque eles não aparecem no livro Legião das Aberrações, mas vocês podem encontrar eles no livro da Wyrm. Inclusive, a imagem deles é inclusive a contracapa do livro da Wyrm, tá lá um exemplar dos sapos. E é legal que eles não estejam em todos os livros, porque uma das estratégias deles é justamente evitar a tensão, né? Eles são Eles são núcleos de intriga e confusão, mas eles procuram não chamar atenção para si, primeiramente. Sim. Bom, e aí, quanto à aparência, né, eles são como o Choco estava falando, eles são sapos humanoides, vamos colocar assim. Então, o cara ele vai ser gosmento, né, asqueroso, cheio de verrugas na pele. Assim, essencialmente, um toad, um sapo, ele não vai ser uma ameaça direta para uma matilha de lobisomem. O poder que ele tem, ele é mais de influência, não uma influência de sedutora. Como eu falei, eles são centros de intriga. Então eles podem funcionar como espiões, como mulas de informação, políticos. E também dentro do setor corporativo, né? Exato, eles vão expandir o poderio deles em várias frontes, né? O que é legal pra caramba, porque aquela burocratização, a maquinização do mal vai ser executada pelos sapos. Uhum. Né? Eles são o middle management da Wyrm. É aquele tipo de vilão na campanha, que ele faz aquele estrago danado, e quando o pessoal chega frente a frente com ele, dá aquela... Foi isso? É esse? E isso aí é legal ao mesmo tempo, né? Você fala, é aquele cara que não significa nada, ele não é forte, ele não bate, ele não vai te ferir, mas ao mesmo tempo ele causou tanto estrago na sua campanha, e pra sua seita, pra sua matilha. Ele tem influência. E eu vou dizer que justamente por essa mobilidade que eles têm em vários setores e de dialogarem com a maldade em diversos níveis, por serem middle management, né, eles são os intermediários, né, na burocracia do mal, eles acabam sendo mais eficazes contra os lobisomens do que alguns outros, porque lobisomem é uma criatura muito direta, né, objetiva. Tem o mal, vamos matar, pelo menos na grande esmagadora maioria. Uhum. E aí acontece que através das redes de intrigas os lobisomens ficam presos e não vem o monstro evidente, né? E ele eu não estou querendo jogar indiretas, mas ele é o típico gerente, né? Sim, ele é o cara que é o que delega. Vai lá, peão, né? Ele contrata, ele retribui e ele pune. Ele coloca todos aqueles outros ali na rédea dele e ele mesmo é só o cérebro, o cabeça. A cena do pessoal aí passando por todas as dificuldades e chegando em quem fez ele sofrer a campanha inteira e ver que aquele cara devia estar gravando ou tirar uma foto de todo mundo depois da descrição, cara. É um negócio que vale a pena. Uma campanha a longo prazo com um Toad como o cabeça, e a gente tava até falando de usar um Fomor como o principal. Esse Toad tem esse potencial aí, e o final é aquela coisa completamente inesperada. Todo mundo vai esperar o monstro gigante que vai lutar com a matilha inteira, com presa, garra e vitalidade e os dados roubados do mestre atrás do escudo. E esse cara aí vai simplesmente implorar ou vai tentar chantagear, e pela vida dele depois que ele tiver aqui chegado naquele confronto direto, face a face. Isso aí. Os nossos próximos são os Fomorak.
Bem, os Fomoraki, eles são a próxima geração de experimentos dos Fomori de Elite, né? Alguma coisa mais ou menos do tipo. A Pentex, ela cria os Fomoraki para que eles tenham os poderes completamente ocultáveis, e todos eles têm um poder que chama algo tipo a transformação bestial. E normalmente eles operam sozinhos, tá bom? E aí o que vai rolar é que é um cara que ele é possuído pelo um maldito. Normalmente, através dos testes da Pentex, eles são possuídos por mais de um maldito. E ele vira um monstrão, em resumo, vamos colocar assim, tipo, deixando a coisa bem geral. E aí o bicho vai virar um monstrão do jeito que você quiser. Para ajudar a descrição, segundo as pesquisas do projeto Ilíada, os malditos que apoderam-se dos candidatos, né? Geralmente eram aqueles com uns defeitos psicológicos maiores, né? Aham. O cara já é maluco e você pode aproveitar a insanidade dele e pirar ainda na forma física. E eles têm um período de vida muito curto. Então eles são tidos como buchas de canhão mesmo. É aquela coisa, ó, esse cara vai ficar aqui, ele vai deteriorar e vai morrer. Então, quem sabe ele mata uns 2 ou 3 garotos aí no processo, a gente já tá no lucro. Eles são recicláveis. Exatamente. Essa é a ideia, eles são recicláveis. Aí pega o pedaço dele, os pedaços do cara, sei lá, transforma tudo isso num soro e taca numa outra pessoa que vai virar um outro Fomoraki, por aí vai. A coisa ficou realmente bonita pros nossos amigos Garou. É um risotão de Fomor. Um risoto. É o nome do Um risoto é pra você pegar a xepa toda, mistura no arroz e taca. Vai, vamos lá, galera. Tá o almoço. Já era. Deixa então. Esses são os os Fomori que estão presentes no livro da Wyrm, da edição de 20 anos. No Freak Legion ainda aparecem outros. Aí os próximos são os pulmões doentios, que enquanto os sacos de carne eles vão passando a sua doença e as outras pessoas passam a se transformar em canibais, os pulmões doentios, o que eles vão fazer é espalhar doença. Eles são pessoas normais, aparentemente normais, eles vão adoecendo outras pessoas. Geralmente o foco de inoculação são pessoas que não têm vontade de parar de fumar. Então você não transe, não estude e não fume. A ideia é que eles seriam fumantes inveterados. Depois nós temos também os trogloditas, que como o nome já diz, Falam várias línguas. Os que falam várias Não, línguas. é poliglota, né? Não entendi. Mas eles são. Eles vão atrás de garotos, né? De jovens inseguros, que eles querem aprimorar a masculinidade deles. E aí eles entram em contato com malditos do veneno. E esses caras começam a ficar fortes pra caralho, violentos, inclusive sexualmente. E os caras tão nervosos, sacou? É tipo o cara que tomou bomba pra caralho e isso afetou os hormônios dele. Resumo, né? E esses são os Fomori apresentados pelos livros, tá certo? É claro, sempre há espaço para você criar o seu próprio Fomor, o seu próprio tipo de Fomor. O livro Legião das Aberrações vai trazer aí uma porrada de poder, onde você pode ir criando em cima disso. Beleza, eu acabei de falar a respeito de poderes. É interessante, né? Porque tem uma lista muito grande, mas que os poderes dos Fomores podem ser qualquer coisa. Coisa. Aí, então, não dá pra gente fazer uma lista aqui, vai ficar maçante pra caralho. Eu queria saber de vocês, dos poderes. Quais são os poderes de Fomor que vocês acham mais legal, mais interessante? Sem falar o da genitália canibal. Já falou aqui de transformação bestial, que parece um álbum do Sepultura. Esse outro aí que você falou parece do Cannibal Corpse. Genitália canibal. Porra, que isso, cara. Os poderes dos Fomori vão depender do tipo de Fomor. Então, o Fomor encantador vai ter um poder, né? O Demônio das Sombras vão ter outro poder diferente. Então, o que eu acho mais legais são aqueles poderes mais sutis, porque eu tenho uma tendência a usar nas minhas crônicas o tipo de Fomor mais sutil possível. De maneira que os personagens que não têm sentido ao Wyrm, por exemplo, não conseguiriam senti-los. Então, eu falei durante esse cast inteiro
dos encantadores, porque eu acho, de fato, os mais interessantes para ser usado numa crônica. Eu acho que o poder deles de manipular, os outros através do feromônio, eles conseguem fazer com que qualquer criatura que sinta prazer perto deles, qualquer humano sinta prazer perto deles, sabe? Eu acho eles muito do caralho, assim. Como mestre, eu acho que o melhor poder é aquele que te dá uma ferramenta na narrativa e na crônica que pode proporcionar aí uma cena ou um gancho para sua aventura com seu grupo de jogadores. Esse que o CJ falou que ele tá inspirado hoje ele só tá dando bola dentro. E também eu acho que aquele de dissipar, ele dá aquela frustração do to be continued que é muito bacana também. Da caçada, ele se desfazer, esse de seduzir. Então são vários poderes que dão ferramenta que ajudam o narrador. Essas eu acho pra mim que são as principais características dos Fomores que pra mim é o que vale a pena colocar eles numa campanha. Eu concordo com eles que o poder vai ser legal de acordo com a situação e também de acordo com a raça do Fomor e tudo. Todos podem ser muito legais, mas eu gosto de uma nojeira. Então, vômito de verme, tentáculos, eu sempre acho isso legal. Acho que foi ter lido muitos livros do Lovecraft, mas, sabe, eu gosto da bizarrice mesmo, corporal. Eu gosto muito daquele diretor de cinema, o David Cronenberg, né, que fez A Mosca e alguns outros. Eu gosto justamente porque ele consegue fazer um terror corporal, não é só visual, é corporal, porque te dá agonia de ser feito de carne, sabe? É nojento a esse ponto. E é isso que eu gosto de utilizar, tem oportunidade quando cabe também com o Fomor. Não, nessa daí eu tô com o Pedro também. Pô, já que é pra você fazer um Fomor, você tem que fazer ele nojento, sacou? Se for um cara só que, é um cara que manipula, pô, então põe um vampiro lá e pronto, resolveu o problema, sacou? Então o cara tem que ser nojento, cheio de pústula, 4 braços, boca gigante, porra, sei lá, o cara tem extrusão ectoplasmática. Olha o nome desse poder, porra. Só o nome, é claro que é foda. Tá ligado? O cara não sabe, o cara pode não entender o que é, mas ele fecha o olho, né? O cara cria tentáculos ectoplasmáticos pra atacar e agarrar negócio. Isso é foda pra caralho, porra. O cara não ter dúvida do jogo que ele tá jogando. Exatamente. Então, de maneira geral, né, como esses poderes são muito amplos, qualquer monstro, qualquer tipo de referência que você já viu aí, filme, quadrinhos, livros, na vida real, porra, sei lá, que você já passou, então você pode utilizar e pode facilmente transformar, adaptar isso daí para ser um Fomor, certo? Então qualquer tipo de referência é válida. O livro Freak Legion, ele fala também sobre como jogar com um Fomor. As regras estão lá, vocês sabem que aqui no cast a gente não debate mecânica, então se você está interessado em jogar com um Fomor, você vai tentar convencer seu narrador disso, pô, senta lá, pega, lê as regras, enfim, faça seu jogo. Só uma sugestão rápida quanto a isso, casa esse jogo com caçadores e caçados, porque fica um jogo inovador. Você acaba fugindo de lobisomem, vampiro e etc, e faz um jogo de monstro. Aí você pode ter mais liberdade narrativa ainda, né? Sim. Ou pior ainda, né? Você pode fazer um vampiro e um garou corrompido Fomor, cara. Aí... Lembrar que existem Fomori sobrenaturais. Vampiros, lobisomens, magos, aparições, Aparições não. Aparições não? Não, porque para ser um Fomor ele é obrigado a ter corpo físico. Beleza. Então, para fechar, a gente chegou naquele momento que eu gosto tanto, que é o desafio de posto. Opa! Que não poderia ser diferente. Criem o seu tipo de Fomor. Com nome, gênese e o que essa porra veio fazer. Olha, o tipo de Fomor que eu pensei, eu dou nome de traumas. Os traumas, eles seriam justamente o que o nome diz, né? A pessoa que passou por um evento muito traumático, muito marcante, negativo, ela seria possuída por malditos que se alimentam daquela energia negativa do sentimento, fazendo a pessoa recordar sempre, né? E quando a pessoa fosse levada ao limite, aí ela se transformaria num monstro que materializaria todos aqueles medos, pavores e feridas do passado, né? Então, o meu Fomor, ele não é permanente. Ele é como se fosse uma pessoa entrando em frenesi.
né? Quando a pessoa é levada ao extremo, ela se transforma nessa criatura que representa o próprio medo e o próprio trauma dela. Esse FOMO, os traumas, eles repetiriam com outras pessoas o trauma a que ele foi submetido? Isso. E a pessoa ia acabar revivendo os traumas quando se transformasse, né? Uhum. Então, sei lá, se a gente está falando aí de uma pessoa que o trauma tem a ver com genocídio, por exemplo, ela viu parte do povo dela sendo massacrado, aí ela pode também assumir as feições sei lá, de um grande animal ou besta da guerra e reproduzir aquilo contra as pessoas próximas e talvez contra ela mesma. Pô, legal. Distribui experiência. Ó. Distribui experiência aí. Vou ganhar seus pontos de sabedoria aí. O meu personagem ele chama-se Canceroso. Ele é esse nome Canceroso é uma referência à série X-Files, uma série muito famosa da década de 90 e que eu gosto muito até hoje. Ele Pô, é fantástico. era um fumante inveterado. E um dia ele foi no médico e descobriu que estava com princípio de enfisema pulmonar. E o médico falou: olha, bicho, te contar. Você pode parar de fumar agora, mas assim, já começou sem enfisema, então o que a gente pode fazer é prolongar a sua vida e tal. Ele soube de um projeto para parar de fumar, chamado Projeto Maldito Fumante. Então ele foi para esse projeto Maldito Fumante e foi lá parar Sério? de fumar. Os caras falaram, olha só, sim, os caras falaram, olha só, nós temos uma droga aqui, muito louca, mas você vai te curar. Essa droga é muito boa, vai curar você. Então ele pegou, passou pelo projeto e utilizou essa porra dessa droga. Bom, ele de fato foi curado, mas ele ficou dependente dessa droga. O maldito agarra-pulmões, essa droga é uma droga que abria uma brecha pro maldito agarra-pulmões se agarrar nos pulmões dele, sabe? E agora ele stalkeia as pessoas que querem parar de fumar nos fumantes anônimos. Desculpe se alguém que está ouvindo. Pedindo cigarro. Deixa eu dar um trago aí e tal. E utiliza o seu poder hálito nocivo e faz com que as pessoas que ele pede o trago do cigarro e as pessoas que fumam o cigarro depois que ele fuma, abrem uma brecha no pulmão delas pro agarra-pulmões, para um dos agarra-pulmões se agarrar no pulmão dessas pessoas. Então é assim que ele prolifera os malditos. Ele é basicamente um fomor vetor, né? Ele é um vetor de doença. Isso. Chama canceroso. Bacana. Bom, o que eu bolei aqui foi o Mastermind. Eu não vi nenhum dentro desse freak show de horrores aqui do livro, que buscasse no orgulho de uma pessoa que é muito inteligente uma fraqueza e uma brecha para entrar. Esse seria o caso do Mastermind. Essa busca por cada vez mais conhecimento seria a brecha para que esse maldito entrasse. E ele se alimenta do conhecimento, principalmente começando com as memórias do conhecimento. E ele notando essa falta, esse lapso que aos poucos vai acometer ele começa a querer repor isso. Ele se torna um bom e velho comedor de crânios, de cérebros. Ele começa a ser aquele... ele vai começando e ele vai sugando. Se você é a presa desse Mastermind, no começo ele começa a se alimentar da mesma forma que ele. Você vai perdendo memórias, vai perdendo conhecimentos, isso vai alimentando ele, chegando ao ponto de que se você ficar muito tempo no cativeiro preso por esse Mastermind, você pode começar a perder pontos realmente na sua ficha de inteligência. Até você se tornar absorve a inteligência dos outros. Exatamente, fica um boçal, você vira um vegetal e ele vai absorvendo cada vez mais isso. Aí a gente podia até usar aquela imagem mental aquele inimigo do Hulk, né? O líder, que o cérebro dele vai aumentando, e ele pode ser aquele grande vilão também que pode orquestrar e comandar a galera. A gente podia colocar uns poderes psíquicos no cara para deixar ele não tão fraco quanto os sapos, né? E a gente tem uma nova opção aí de vilão Mastermind que controla os peões, e quando chegar até uma batalhinha diferente, ele pode controlar um outro lobisomem, incitar a fúria do outro, ler a mente, jogar alguma coisa na cara do outro que estava escondida. Dá pra proporcionar ali, no momento da batalha, aquela dúvida entre o pessoal da galera. Eu pensei num FOMO aqui também que eu falaria. Ele seria um filho de Baashkai, né, que é o instinto da violência da Wyrm. E aí eu vou focar no aspecto do cara comum que vira o Fomor, tá ligado? Que o nome do Fomor seria Hooligans. Só que ele não tá ligado apenas com futebol, sacou? O cara, ele ataca em especial qualquer fanático por esporte, e a gênese dele é dada através da bebida da Pentex, né? Da cerveja da Pentex, a King, lá. Então, através de altas doses
disso daí, o cara ele vai se tornando violento até que ele abre espaço para que um maldito filho de Bashkai possua o corpo dele. E aí, além de surtos de violência, o que vão ser comum, eles vão ser em especial contra qualquer coisa que é diferente daquilo que ele acredita, entendeu? Então, apesar do nome Hooligans, ele tá ligado, né? Ele vai remeter ao fanático com futebol. Esse fanático ele pode ser com qualquer coisa. Então, se tem aquele cara que é extremamente decenalta, essa é pra você, viu, Pedro? Aí o cara é infectado com isso daí, ele vai começar a bater. E o cara vai começar a brigar com todo mundo que prefere a Marvel, tá ligado? Se o cara torce pra alguma coisa de beisebol, ele vai brigar com a galera que não torce pro time dele. Se o cara é um fanático religioso, vai ser a mesma coisa, sacou? Eu já consigo imaginar o hooligan, né, como sendo aquele fomor que tem a cara pintada com as cores do time. Isso. E na mão ele tem aquele dedão, tá ligado? De isopor grandão. Exatamente. Fazendo número 1. Assim. Aí depois que ele destrói, ele enfia aquele dedão no cu do cara que ele matou. Ele vai convencer, e a maneira que ele vai, ele se reproduz, vamos dizer assim, é através dos ideais dele, né? Ele encontra outras pessoas, torcidas organizadas, fã-clubes, ou fiéis de alguma religião, ou qualquer coisa do gênero. Ele encontra pessoas que têm esse mesmo sentimento de fanatismo, só que não chegam a estourar com a violência, sacou? Só que ele atrai essas pessoas através do comportamento de manada. Aquela coisa que, porra, você tá no meio da torcida. Se um cara dá porrada no outro, começa todo mundo a brigar com as outras pessoas, entendeu? Então, através de uma espécie de inspiração que ele vai abrindo, o cara experimenta a violência pela primeira vez, e aí o maldito se aproveita disso daí. Você pode ganhar sabedoria ainda? É pra alimentar meu ego. Mas Anota 2 aí. Anota 2 aí. vai pra bom. tabela de renome do meu ego. Então, beleza. Então, esse foi o nosso Garocast aí a respeito de FOMO. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Valeu aí, galera, pela participação. Uma vez mais, Pride, seja bem-vindo ao nosso Caerne. E sinta-se à vontade, você é um de nós. Tirando o fato que sua voz é muito parecida com a do Perna de Prata, você tá muito bem recebido aqui, cara. A gente tá feliz de estar com você. E é isso aí. Vamos esperar que você continue fazendo um bom trabalho. Senão, meu irmão, é rua. Pressão colocada? Sim. Eu que agradeço, É. cara. É um prazer imenso. Falar com vocês agora é muito melhor do que eu esperava. É uma puta de uma família aqui. A galera é muito gente boa. E vamos aí, vamos fazer um trabalho bacana pra tentar ajudar a galera e incentivar a nova geração a voltar a jogar o nosso querido Lobisomem Apocalipse. Então, beleza, eu não vou jogar confete em porra nenhuma, não. Eu quero é que você faça a porra do trabalho e não fica, bem-vindo o cacete. Vá trabalhar, porra. Aqui No fundo eu sei que você, no fundo, eu sei que você também me ama. Pride agora, hein, galera? Hashtag Uiva Pride. Aqui ainda tem muito ritual de passagem pela frente, Pride. Muito obrigado pra todo mundo, valeu galera que participou, obrigado aí ouvinte. Não esquece de mandar você pro nosso e-mail naçãogarou@yahoo.com.br qual seria o seu FOMOR, nome, gênesis, essa porra toda, beleza? Valeu, muito obrigado, um uivo de despedida pra todo mundo. Seja o que Deus quiser, Jesus amado. Deixa eu encher outro copo pra não fazer Então, barulho. depois de você, né, Show? Meu Deus, o cara tá nervoso com o quê? Ô Pride, o que foi, cara? Fica sossegado, meu irmão. Você fica nervoso, Rapaz, né, moço? Toma sua roteira. Rapaz, é um senhor das sombras editando essa porra, cara. Relaxa aí.